Vamos a presentar a nuestro siguiente panelista, Leandro Tavares. Él hizo su bachillerato y su maestría en la Universidad Estadual Paulista, en matemática. Él tiene un doctorado también en matemática por la Universidad Estadual de Campinas y ha tenido estancia de postdoctorado en la Universidad Federal de Campina Grande y en la Universidad de Brasilia, ¿no? Y su interés de trabajo está enfocado en problemas de frontera libre y en el estudio de ecuaciones diferenciales parciales elípticas, ¿no? Mediante análisis funcional, métodos topológicos, métodos variacionales. Actualmente él es profesor de la Universidad Federal del Cariri, ¿verdad, Leandro? Isso. Está bom. Muito bem, Leandro. Você tem agora o tempo para fazer a apresentação. Tá ok, então vou abrir aqui e compartilhar a tela. Aí. Peraí. Acho que está aparecendo. Antes de mais nada, boa tarde, boa noite aí a todos. Eu gostaria de agradecer o convite do professor César aí para o Congresso. Me sinto muito honrado de poder estar falando aqui para várias pessoas, mais de 100 pessoas. O professor César, eu conheci ele brevemente em Campina Grande, muito rapidamente, a gente, né? Aí, por volta ali de 2016, 2017, aí algum tempo depois, a matemática nos uniu aí, né? Aí fizemos estamos trabalhando junto aí tem algum tempo, conseguimos publicar algumas coisas. Então, enfim, é um prazer aqui, muito obrigado pelo convite, tá? E é uma grande honra estar aqui participando. Então, tá bom, então. Então, tá. Então, dando início à palestra, esse trabalho que eu vou apresentar, ele foi feito em colaboração com dois amigos, o professor Giovanni Figueiredo, que é professor na Universidade de Brasília, e o professor Gelson dos Santos, que é docente na Universidade Federal do Pará, ambas universidades aqui do Brasil, tá? Aqui o professor Giovanni e aqui o professor Gelson. Ok. Bem, nesse trabalho aqui, eu estou interessado em problemas singulares de tipo anisotrópico. Dessa forma aqui, tá? Ômega é um domínio limitado de bordo suave, tá? Aqui eu vou ter esse operador anisotrópico, aqui eu vou ter uma singularidade, beta é um parâmetro positivo, f é uma função que vai satisfazer algumas condições técnicas, tá? E eu estou em busca de soluções que se anulam no bordo e são positivas. Estou interessado nesse problema anisotrópico e na versão do sistema, tá certo? Aqui P e Q são potências, tá? Que vai satisfazer algumas condições que eu já vou falar. Gama 1 e gama 2 aqui são as potências das singularidades, tá certo? Aqui também vamos estar procurando solução positiva para esse sistema. F e I são funções e beta I são parâmetros, tá certo? A disposição dos P e Qs tem essa disposição aqui, tá? Para fazer sentido o nosso problema. Bem, então, primeiramente, aqui eu vou estar falando, dando uma introdução, uma motivação para o problema. Em seguida, eu vou falar dos nossos resultados e, por fim, as referências. Caso alguém tenha interesse, esse trabalho foi publicado no Milan Journal of Mathematics, 2019, tá? Caso alguém tenha interesse, posso estar enviando o PDF. Bem, agora, esse tipo de problema, por que ele é interessante estudar problemas envolvendo esse operador aqui, tá? Bem, o que acontece? Ele aparece em várias áreas aí do conhecimento, por exemplo, em física, dinâmicas dos fluidos, tá? Biologia, no caso, ele é relacionado com epidemias, tá?
E também o tal operador, ele surge no estudo de tratamento de imagens, na diminuição do ruído. Por exemplo, às vezes você tem uma imagem antiga e você quer dar uma melhorada na qualidade dos traços, por exemplo, esse operador é utilizado, tá? Bem, aí naturalmente com essas aplicações, né, foi surgindo toda aí a matemática foi aparecendo e tal. Aqui eu tenho alguns artigos relacionados a essas aplicações que eu falei, tá? Bem, e depois vai aparecendo a matemática abstrata em cima, tá? Por exemplo, com respeito a imersões de Sobolev, os dois trabalhos que norteiam as imersões de Sobolev são esses dois aqui, esse primeiro devido a Fragalá, Gazola e Cawol, e esse segundo aqui devido a Troase. Aí aqui, com a imersão de Sobolev, começa a brincadeira em cima desse tipo de problema, tá? Bem, mais recentemente, né, surgem esses trabalhos aqui também. Dou destaque aqui para essa tese da Agnese de Castro, que fora ela provar os resultados da tese dela, ela dá um compilado de toda a teoria básica que se tem de espaços anisotrópicos, tá? Então, tem alguns artigos dela aqui. Enfim, é impossível dar toda uma lista completa sobre problemas anisotrópicos, tem muita coisa boa, tá? Agora, em particular, para mim, tá? O trabalho que me motivou a estudar foi esse artigo do professor Cláudio Amor, da exposição anterior, em conjunto com o professor El Hamid, em que eles estudam, em 2008, um problema desse tipo aqui, em que H é uma função Carat-Theodori que satisfaz aí algumas condições técnicas ao longo do trabalho. Tá? Esse trabalho, quando eu vi esse trabalho, eu falei, pronto, agora me despertou o interesse a estudar coisas anisotrópicas. Bem, posteriormente, começou a surgir alguns trabalhos do professor Giovanni com Júlio Silva. O Júlio Silva foi aluno de doutorado do Giovanni, em que a tese inteira foi dedicada a problemas anisotrópicos. Eles consideraram vários problemas interessantes e nessa tese do Júlio e nos artigos está muito bem colocado de maneira bem elegante a teoria anisotrópica e as aplicações nos problemas que eles estudam, tá? Aqui está a tese dele, tá? Ok. Agora, com respeito, né, como eu falei, é um problema singular, né? Então, da onde vêm os problemas singulares? Aqui eu tomo como ponto de partida os trabalhos que me motivaram a estudar. O primeiro artigo singular, problema elíptico singular que eu estudei foi esse artigo aqui do professor Cláudio Amor com o professor Francisco Júlio, em que eles estudam um sistema do tipo Pequelaplaciano, em que aparecem essas duas singularidades e esses termos aqui com potências, tá? Aqui alfa e beta são números que satisfazem algumas condições, tá? Eles usam aqui um esquema de aproximação, dão uma perturbada na singularidade, estudam um problema perturbado via o teorema da componente conexa de Rabinowitz e resolvendo o problema perturbado, eles conseguem passar o limite, tá? Então, ok. Aqui, nesse outro trabalho do professor Giovanni, o professor Francisco Júlio e professora Correia Leão, eles estudam um problema do tipo Pequelaplaciano, tá? Em que aqui A1 e A2 são duas funções que satisfazem condições bem gerais, que englobam uma grande classe de operadores, tá? Estuda um problema desse tipo, em que H e K essencialmente são funções contínuas satisfazendo algumas condições, tá?
E com o mesmo procedimento do professor Cláudio Amor e do professor Francisco Júlio, eles estudam um problema desse tipo, tá? Um outro trabalho também que me motivou muito a estudar problemas singulares foi esse artigo do professor Cláudio Amor com o professor Abdel Moussaoui, colega nosso da Argélia, tá? Nesse artigo, eles estudam, através de sub e super soluções, tá? Um problema singular envolvendo o termo de convecção dessa forma aqui, em que G1 e G2 aí são funções contínuas positivas ilimitadas, tá? Então, através de um esquema de sub e super solução e perturbação da singularidade, é estudado esse sistema aqui, tá? Bem, um trabalho também que nos motivou muito a considerar a singularidade é esse artigo do professor Pereira, com o professor Pereira da Flórida e o professor Silva da UNB, tá? Em que eles consideram um sistema, uma equação desse tipo aqui, tá? E destaco que nesses artigos, principalmente quando acontece perturbação do problema e você precisa passar o limite, tá? Na perturbação, a teoria de resultados clássicos para o Laplaciano tem muita importância, como, por exemplo, o princípio do máximo de Vasquez, o qual, de quebra, exige regularidade, tá? E esse tipo de argumento não necessariamente ele está disponível no contexto anisotrópico. Aí, a partir daí, começa a surgir dificuldades diferentes, dificuldades, né, no contexto anisotrópico, tá? Bem, enfim, singularidade é um tema que foi bem abordado aí na literatura. Temos aqui mais alguns artigos, tá? Agora, o que se tem no contexto anisotrópico, tá? Tem singular anisotrópico, pouquíssima coisa, tá? Eu só conheço esse artigo aqui devido a Legá e Neri, em que eles estudam um problema desse tipo, em que H é um peso, tá? Gama aqui é a potência associada. Também é estudado, nesse artigo aqui, eles colocam aqui a gama como sendo uma função, gama de x, tá? Enfim, são os dois únicos trabalhos anisotrópicos e singulares que eu conheço, tá? Então, aí, juntando tudo o que eu falei até aqui, que surgiu a ideia desse problema que a gente está considerando, tá bem? Ok. Então, nos nossos resultados, o que acontece? A gente vai incluir aí uma classe grande de operadores que pega o Laplaciano, tá certo? No nosso caso aqui, a gente vai conseguir fazer um estudo tirando o argumento de perturbação, tá? E a nossa abordagem vai ser, tanto para a equação quanto para o sistema, vai ser através de sub e super solução, tá? E, até onde a gente sabe, é a primeira vez que acontece a abordagem de sub e super solução para problemas anisotrópicos e singulares, tá bom? Sobre as contribuições ainda aqui, o que acontece? Resultados novos, abstratos de sub e super solução para problemas anisotrópicos são provados, tá? Um ponto, e talvez um dos mais importantes desse trabalho, é o seguinte: a falta de homogeneidade do operador anisotrópico implica em que diversos argumentos anteriores da literatura não pode ser aplicado para esse tipo de problema, tá certo? Tá? E como eu havia falado, a dificuldade desses argumentos, enfim, o que se tinha na literatura antes desse trabalho, a gente não conseguia aplicar com sucesso para resolver, tá? Nosso problema, tá certo?
Eu volto aqui a frisar que a falta de homogeneidade é um problema sério no nosso contexto aqui, e assim, os nossos argumentos aqui, eles eventualmente podem ser de interesse independente, tá certo? Devido à técnica que a gente vai utilizar, tá? Bem, agora na parte um pouco mais técnica, eu vou considerar os PIs e QIs dispostos dessa forma em que P barra e Q barra e P barra e Q barra estrelas são definidas dessa forma aqui, tá? Eu vou denotar por P vetor e Q vetor esses vetores aqui de Rn, tá? Eu vou dizer que, né, aqui eu tenho um espaço de Sobolev anisotrópico associado, que eu já vou falar em breve quem é, tá? Uma função nesse espaço, ela é dita a solução do problema, se satisfaz essa identidade integral, tá? Para toda phi-teste. Bem, e no caso do sistema, vai ser uma identidade desse tipo aqui para essas duas equações, tá? Então, estamos considerando aí solução no sentido fraco. Bem, eu vou dizer, tá, agora aqui pensando no caso da equação, eu digo que o underline e o overline morando nesse espaço aqui é uma sub-supersolução para a equação. Se existe essa comparação entre as duas, acontece essa situação aqui no bordo, tá? No sentido disso daqui acontecer e valer essas duas desigualdades para toda phi-teste não negativa, tá? No caso do sistema, vale aí uma definição similar, tá? Que, né, fica um pouquinho mais carregado, não vou falar para não ficar monótono, tá? Mas tem uma definição similar. Bem, agora com respeito aí, como eu havia falado, resultados abstratos envolvendo sub e supersolução, é o seguinte, tá? Vamos, no caso da equação, vamos considerar f uma não linearidade contínua, tá? E supõe que existe uma sub-supersolução para a equação. Se acontecer da subsolução ficar acima de uma constante vezes a função de distância até o bordo sempre, tá? Então, vai acontecer do nosso problema ter solução. No caso do sistema, acontece a mesma coisa. Se tu tiver sub e super solução para o sistema e as funções U underline, V underline forem controladas por baixo por constante vezes distância, tá? Então, o problema, o sistema vai ter uma solução, tá? Que fica aqui, a U de x e a V de x satisfazem essas desigualdades, e eu esqueci de falar aqui que nesse teorema vale a mesma coisa também, a solução fica entre a sub e a supersolução. Aqui, algumas hipóteses com respeito às não linearidades, tá? Em que F0 é a F na equação. Então, aqui a gente permite uma troca de sinal nas não linearidades, tá? Com uma limitação por baixo. E aqui a gente precisa de um controle. H1 vai dar um resultado geral, H2 vai dar um resultado um pouquinho diferente. Então, no caso que você tem um controle por uma potência, tá? Vai aparecer mais coisas. Bem, então vale o seguinte, ó, para a equação, tá? Se a função aqui é contínua e satisfaz essa condição aqui H1, então o problema, a equação vai ter solução, tá? Para beta positivo pequeno. Se você adicionalmente considerar H2, tá? E colocar aí que a potência R1 daqui é menor que P1, ou seja, você está no caso sublinear, então você tira a penalização em beta, tá? Então aí o beta fica livre. E o análogo vale no caso do sistema, tá certo? Se você deixar F livre, você precisa penalizar os parâmetros. Se você colocar que a F tem, as não linearidades têm crescimento abaixo do sublinear, ou seja, R1 é menor que Q1 e R2 é menor que P1, então você precisa, você remove a penalização dos parâmetros, tá? Bem, agora aqui,
Vou falar aqui brevemente sobre os espaços anisotrópicos, tá? Vou considerar ômega para quaisquer efeitos. Ômega vai ser um domínio suave, tá certo? Em Rn com n maior ou igual a 3. Eu vou denotar por P vetor esse vetor aqui de Rn e eu defino W, um P vetor de ômega, como esse espaço aqui. As funções de LPn, tá? Lembrando que Pn é a potência máxima aqui, tá? 1 em LPn, tais que as derivadas fracas dessas funções moram em LPi. Del del x mora em LPi para ir variando de 1 até n. Esse espaço aqui se torna Banach, tá? Quando você une ele dessa norma aqui, tá certo? Em que aqui a norma LPI denota a norma usual do espaço LPI, tá bem? A gente vai denotar por W1P0 o fecho com respeito à topologia forte de C0 infinito de ômega, tá? Nesse espaço aqui. Existe uma imersão que é contínua de W1P vetor em LQ para Q morando nesse intervalo e compacta nesse caso, tá? Isso, consequentemente, te fornece aí digamos que tu pode colocar uma norma do gradiente aí no espaço, tá? Que é equivalente à norma original, tá bem? Ok. A gente vai usar aqui, tem papel fundamental a desigualdade de Hard e Sobolev, tá? Que diz o seguinte: se U está em W1P0 de ômega com P nesse intervalo, então U sobre D elevado a tal, em que D é a função de distância até o bordo, tá? Vai estar em LR para o R satisfazendo isso e tal, um número entre 0 e 1, tá? E vai acontecer isso aqui, ó, em que C é uma constante. Bem, alguns resultados aqui que já estão na literatura se você tiver uma A no dual de W, um P vetor, então esse problema aqui vai ter solução, tá? Vale uma estimativa L infinito, tá? Se você tem aqui o menos laplaciano anisotrópico igual a F, em que F tem essa integrabilidade LR, então vai valer que a solução desse problema é limitada e vale essa estimativa L infinito aqui, tá? Em que beta, alfa, SC são constantes que independem da solução, tá bem? Então tá, eu vou dizer que U é menor ou igual a V na fronteira com U e V nesse espaço se acontecer isso aqui, e eu vou dizer que essa desigualdade acontece em ômega se essa desigualdade integral aqui acontece para toda φ de traço zero não negativa, tá? Vale um lema de comparação fraco, tá certo? Então, se você tem que o menos laplaciano anisotrópico de uma função U é menor ou igual que o mesmo laplaciano anisotrópico de uma função V, tá? E U é menor ou igual a V no bordo, então você tem o menor ou igual que V quase sempre em ômega. Bem, agora veja só. Como eu havia falado antes, em diversos problemas singulares, tá? Estudados anteriormente na literatura, o princípio do máximo de Vasquez tem uma importância fundamental na hora que você vai passar o limite no problema perturbado, tá certo? Entretanto, o princípio de Vasquez, ele exige regularidade. E essa regularidade C1-alfa, e essa regularidade não está disponível, tá, para problemas anisotrópicos de uma maneira geral, tá? E também não está disponível quando você considera, por exemplo, um caso bem simples de função com laplaciano anisotrópico igual a uma constante μ positiva. Não se tem nada nesse... Existe o princípio, tá? Mas não existe resultado de regularidade, tá certo? Agora sim, uma função que a gente vai estar utilizando nos nossos argumentos
tá? São as funções que um laplaciano anisotrópico constante, essa função, tá? Quando você tem os problemas para o P laplaciano, a estimativa por baixo dessa função pela distância é fundamental e a mesma é obtida mediante Vasquez. Mas tudo isso não está disponível no nosso caso. Então, a gente fez uma estimativa para esse tipo de solução envolvendo a função distância por baixo, tá? Então, esse é o nosso primeiro resultado aí que foi totalmente não trivial para o nosso tipo de problema, tá? Então, se você tem P1 maior ou igual a 2 e μ um número positivo, então, se U é uma função no espaço anisotrópico solução desse problema, então vai existir duas constantes, delta entre 0 e 1, e C que não dependem do μ e da função U, tal que a U de x é maior ou igual que C vezes o mínimo entre esses dois elementos aqui, vezes o mínimo entre delta e a d de x, em que d de x é a distância até o bordo. Qual que é a ideia da demonstração, tá? De uma maneira bem resumida, é o seguinte, a gente vai construir uma função auxiliar, tá certo? Que vai ficar por baixo da solução desse problema e ela vai ter o comportamento desejado. A função que a gente vai construir é essa aqui, tá? Em que d de x é a função de distância, θ é uma potência aqui específica, tá certo? Mediante alguns argumentos, não, né? Se você calcular o laplaciano anisotrópico dessa função aqui, tá? Seguindo aí várias contas, você consegue concluir que a solução desse problema aqui, tá? Fica por cima dessa função aqui, a qual tem o comportamento desejado pela distância, tá? Ok. Então, tá, gente, é assim que se prova esse tipo de estimativa. Bem, o resultado abstrato que envolve sub e supersolução, o argumento é padrão, tá? Como é que a gente faz? A gente vai considerar T de L1 e L1, um operador dessa forma, você trunca a não linearidade com a sub e a supersolução, em que esse termo aqui da singularidade, ele é bem comportado, tá? Devido a Laser-McKenna, tá certo? Tá? E também, no meio das contas, aparece o raio de Sobolev, tá certo? Para fazer alguns cálculos posteriores, tá? Então, o argumento aqui, ele se resume a você preparar o terreno para você considera o problema truncado, tá certo? E o que acontece? A gente constrói um operador, tá? Que vai satisfazer as hipóteses do teorema de Schaefer, tá certo? E via Schaefer, você consegue um ponto fixo para o operador associado ao problema truncado. Então, com Schaefer, você tem solução para o problema truncado e, devido à sub e à supersolução, você recupera que esse ponto fixo é a solução original do problema, tá certo? Tá? Então, aqui é algo dentro do padrão. Agora, com respeito ao resultado relacionado à equação, o que acontece? Tá? Que é esse aqui, tá? Bem, a subsolução no caso H1, tá? Que é o caso da FG mais geral, que exige continuidade e esse crescimento por baixo, a subsolução vai ser uma função da forma com Laplaciano anisotrópico igual ao número epsilon, que vai ser tomado pequeno, tá? Essa função aqui, mediante a estimativa da função distância daquele lema anterior, tá? Vai conseguir chegar que é subsolução do problema, tá certo? Bem, tá? Então, é isso, não vou entrar muito na parte técnica.
Agora, com respeito à supersolução, tá? A gente vai considerar a função de Laplaciano anisotrópico constante igual a 1 numa bola BR que contém o domínio ômega, tá? De maneira compacta, tá certo? Tá? Essa solução aqui existe, é única e é positiva. Bem, agora, quem vai ser a supersolução no caso, nesse caso geral? Vai ser essa função aqui, tá? O overline, em que W é a solução desse problema, tá? E M é uma constante maior que 1, tá? E se aí vai ser um número bem escolhido, tá? Então, essa função aqui vai ser a supersolução para o nosso problema, tá certo? E então, tá? Vai ser possível comparar a U overline com a U underline para a gente poder aplicar o resultado abstrato, tá certo? Então, tá? Então, vai dar certo, tá? Ok? Agora, no segundo caso, em que você tem o crescimento sublinear, que vai te permitir remover a penalização do parâmetro, muda um pouco, tá? Assim, muda, na verdade, a supersolução, tá? Então, agora, nesse caso aí, tá? A estimativa pela distância vai ter papel fundamental, tá? Então, a supersolução vai ser essa função aqui, numa BR, que contém o ômega de maneira compacta, tá? Aí, usando ali na sua totalidade a estimativa por baixo pela função distância dessa solução desse problema, é possível remover a penalização do parâmetro beta. Tá? Observa aqui que a distância aparece aqui. Tá? Delta overline é a distância entre o bordo da bola e o bordo de ômega. Tá? Então, a subsolução é a do primeiro caso mesmo, tá? E a supersolução muda. Ok, tá? Então, se constrói sub e super, tá? E uma solução aí é obtida para o problema, tá bem? Agora, sim, com argumentos similares, embora mais robustos, né, mais chatinhos, digamos assim, tá? E mais trabalhosos, é possível você fazer um estudo similar para o sistema, tá bom? Tá? Aí os nossos resultados essencialmente são esses. Aqui nesse trabalho em particular, as duas principais dificuldades que a gente teve foi a gente não sabia como se comportava as soluções desse problema aqui, ó. Cadê? A gente não sabia. A gente sabia que no caso do Laplaciano e pelo Laplaciano era possível estimar pela distância por baixo devido a Vasquez. Agora, no caso, porque também tem a regularidade, agora no caso do anisotrópico, a gente não sabia, tá? Então, a gente aí fez uma pesquisa, conseguiu adaptar alguns argumentos e conseguiu essa estimativa aqui. Agora, uma dificuldade aí também que ocorreu foi a construção da supersolução do problema em que você exige somente continuidade da função, tá? Então, aí a supersolução deu bastante trabalho conseguir ela, tá? Inicialmente, a gente havia conseguido o caso sublinear, tá? Com o que já se tinha, mas aí a supersolução aqui, no caso mais geral, tá? Demorou um tempo considerável, tá? Então, essencialmente, esses são os resultados do trabalho, com as respectivas aí, dificuldades aí, apontadas, tá? Esses são os resultados. Aqui tá as principais referências que nos motivaram a considerar esse problema, tá? Que é o artigo do professor Claudiano Alves com o professor El Hamid. Esses outros dois artigos do professor Claudiano com o professor Júlio e o professor Moussaoui,
Bem, esse artigo aqui, do professor Giovanni com o professor Júlio, professora Correa Leão, a tese do Júlio, tá? Sob supervisão do Giovanni, e esse artigo aqui do Pereira com o professor Elvis, tá? Então, essas são as referências e nossos resultados. Aqui só algumas imagens. Aqui é a porta da universidade onde eu trabalho, tá? Aqui em Juazeiro do Norte. É uma universidade nova, tem 10 anos, tá? Aqui é uma vista aí panorâmica aqui de Juazeiro do Norte. Aqui nós temos a estátua do Padre Cícero, que é o principal símbolo religioso aqui da região e é muito conhecido no Brasil, tá? Então, Juazeiro do Norte é muito conhecida, digamos, pelo seu turismo religioso, tá certo? Então, aqui, por fim, nós temos aqui próximo a Juazeiro, existe, digamos, como se fosse pequenas montanhas aí, que é a chamada Chapada do Araripe. E né, essa região aqui é uma região muito famosa, assim, é um lugar muito bom para você descansar e tudo mais, tem diversas pousadas, mas essa região aqui ela é muito interessante porque vem para cá pessoas do mundo inteiro fazerem estudos próximo a essa chapada, porque existem vários fósseis de dinossauro. Então, vem gente dos Estados Unidos, de vários lugares. Tá? Então, bem, só aí algumas imagens para, enfim, descarregar um pouco as contas e muito obrigado. Ok, obrigado. Leandro, parabéns aí, viu? Bonito Opa, trabalho. E obrigado. Obrigado por compartilhar algumas fotos aí da Juazeiro. Aí. Oba, prazer é meu aí ter o senhor aqui na palestra. Um dia espero que eu possa visitar você. Opa, estamos à disposição. Obrigado, meu amigo, por la interesante palestra. ¿Alguien tiene una pregunta o comentario? Leandro, una curiosidad más que todo. ¿Você consideró este problema anisotrópico usando métodos topológicos, ¿no? Sud y supersolución? Sim. Estos tipos de problemas tienen formulación variacional? Tem toda ou até, né, como eu falei, o artigo do professor Cláudio Amor, ele tem lá várias partes, uma delas ele faz um estudo variacional, também faz um problema lá via supersolução, tem sim isso que você... Ah, ok. Mas acredito que, eu lembro que o professor Giovanni falou de que este tipo de problemas, o espaço não é reflexivo, tá certo? Quando você faz métodos variacionais. A disposição dos PIs influencia bastante nesse problema, do P1, P2, dependendo de como você considera, pode trazer uma série de problemas. Aí eu considerei da maneira que a dificuldade não seja os espaços em si, sim a dificuldade de construir a subsolução e a supersolução. Mas, assim, os PIs, dependendo do que você considera, você não faz muita coisa, não. Ah, tá bom. E quando você considera a singularidade, o funcional perde regularidade? Então, o que acontece? O problema fica justamente o singular. Eu já vi uns trabalhos, bem recentes, inclusive, que se você tem algumas considerações que você faz que o funcional, se eu não me engano, chega a ficar C1, tá? Mas, assim, o pessoal da Índia que está estudando uns problemas assim que pegam esse tipo de funcional.
Tá? Eu não lembro se é C1 ou só fica com a derivada direcional existente. Tá? Muito obrigado. Posso fazer uma observação? Professor Com Claudenoro. certeza, professor. Esses espaços, eles são reflexivos quando você pega os PIs maior do que 1 e menor do que infinito. A grande questão é as combinações deles que vai gerar dificuldade para você saber em quais espaços ele está imerso continuamente. Tá? Porque basta você ver que cada uma dessas derivadas está num LPI. Então, você consegue imergir isometricamente esses espaços anisotrópicos num produto cartesiano de espaços reflexivos. Tá certo? Que seria o LP1, cartesiano LP1, cartesiano LP2 e assim por diante. Então, os espaços são reflexivos. A grande questão, e aí a dificuldade, é que aparece um novo expoente crítico, que tem a ver com uma combinação linear envolvendo os PIs, e aí sim, qual é a grande questão às vezes? É você ter alguns desses PIs maior do que 1, né, maior do que 2, às vezes menor do que 2, dependendo de qual é o comportamento da não linearidade, porque você pode ter, tipo, você tem 10 PIs formando um anisotrópico. Aí você tem uma não linearidade que ele tem uma potência Q que mora exatamente, vamos supor que você tem 10 PIs, aí você tem uma não linearidade cuja potência mora no meio das potências. Então, Q maior do que P1, P2 até P5 e menor do que P6. Esse tipo de coisa ninguém consegue resolver de forma razoável. Por quê? Porque você perde a geometria do passo da montanha. Esses são os desafios para você trabalhar com os problemas anisotrópicos. São essas situações que são muito semelhantes com quem já trabalhou com PQ laplaciano, quando você pega determinadas condições do lado direito. Tá certo? Então, acho que, do ponto de vista de reflexividade, do funcional energia está bem definido, isso está legal. Uma outra coisa que, por exemplo, que pode ser interessante, e já existe isso, é você botar operadores anisotrópicos onde as potências são geradas por N funções. No lugar de você botar as PIs, você coloca funções FIIs. E aí, uma coisa que pode ser interessante é supor que alguma das FIIs é uma função que não gera um espaço reflexivo. Aí, o espaço anisotrópico associado não é mais reflexivo, e aí isso aí gera um problema matemático interessante. Tá certo? Por quê? Porque agora você vai tentar imergir isometricamente num produto cartesiano finito em que um dos termos lá não é reflexivo. Então, você não vai ter o espaço mais reflexivo. Dentro disso que o senhor falou, eu tinha anotado para pensar depois, eu tinha, assim, só que era menos que isso, tem aqueles operadores azinho que o Giovanni trabalhou muito, eu pensei, será que uma versão anisotrópica daquilo faz algum sentido? Faz, porque a questão anisotrópica é que você diz que um operador é anisotrópico quando a constante de elipticidade ela não é uniforme com relação às direções que você trabalha. Certo. Então, qualquer coisa que, quando você mudar a direção, a constante de elipticidade muda, vai dar para você um operador anisotrópico. Por isso que, por exemplo, um PQ laplaciano é um operador anisotrópico, porque você tem uma coisa não constante envolvendo o operador. Né? Então, esses tipos de coisa, por exemplo, você pegar um operador anisotrópico em que uma das potências é 1, você vai estar no meio dele ali com um laplaciano. O problema é em aberto. Como é que vai trabalhar? Como é que vai fazer isso? Aí você vai ter que entrar com os conceitos e novas teorias. Então, esses problemas anisotrópicos, eu acho que a tendência natural é você agora começar, né, eu digo assim, quem está começando a estudar isso é começar a estudar casos em que você vai poder trocar uma potência dessa por uma N-função e pedir que a N-função não seja necessariamente a geradora de um espaço de Orleans que seja reflexivo. Eu confesso que, inicialmente, quando eu havia pensado no caso das funções azinhas numa coisa anisotrópica, eu estava muito curioso de como iria surgir, como seriam as dificuldades para construir sub e super solução. Eu confesso que eu nem me ative a essa questão do reflexivo. Bem interessante que o senhor levantou. Uhum.
Aí vai ser, aí acho que o passo inicial era você pegar um que usasse super solução para esses problemas que o Giovanni já tem bastante colaboração, e depois você botar, porque do ponto de vista de comportamento de função, essas funções todas elas vão pertencer à classe S+. E aí, quando pertence à classe S+, a possibilidade às vezes, de ter princípio de máxima é muito grande. Tá. É isso. Valeu, parabéns pela palestra. Valeu, professor. Tá bom, muito obrigado. ¿Alguien alguna pregunta más? ¿Comentarios? Tá bom. Agora vou a ceder a palavra para o professor Cuti.